apresentadores do projeto TEC 81, sensor de chuva. São os mesmos? Ok. Então, vou passar para o TEC 082, sensor de ré. Vocês estão aí para apresentar? Tem alguém do projeto TEC 82, sensor de ré, por aqui? Chegou mais gente, eu vou repetir quais são os projetos que a gente já chamou. Tem alguém da TEC 80, robô seguidor de linha, por aqui, para apresentar? Ou da 81, sensor de chuva? Da 82, sensor de ré? Ok, vou passar então para o próximo. A TEC 83, uso de inteligência artificial na inspeção aérea de superfície para prevenção de acidentes. Alguém desse grupo está presente para poder apresentar? Sim, eu estou aqui. Show. Então, você está conseguindo compartilhar a tela? Creio que sim. Vou tentar aqui. Show. Tá aparecendo? Tá aparecendo aqui. Pode começar. Tá, obrigado. Boa tarde a todos. Eu vou apresentar junto com o Bernardo Rocha e também faz parte do projeto o Lucas Tegedor da Silva, mas ele não vai poder apresentar com a gente, pois ele está em uma reunião paralela no mesmo momento aqui da Spotec. O nosso projeto tem como tema a inspeção de dutos de petróleo, como parte do projeto Aplicação de Inteligência Artificial na inspeção de superfícies para prevenção de acidentes. O objetivo do nosso projeto foi aplicar uma rede neural para identificar falhas em dutos de petróleo, por meio de drones equipados com uma câmera, enviados para coletar imagens dos dutos de uma empresa de forma autônoma. Os objetivos que determinamos foram obter uma alta taxa de precisão na detecção de falhas, evitar acidentes ambientais e reduzir custos. Conseguimos obter uma alta taxa de precisão treinando diversas arquiteturas de redes neurais, e também por meio da augmentação do banco de dados. A augmentação serviu para criar variações nas imagens dos dutos e assim conseguirmos o maior número de imagens para treinamento da inteligência artificial. O objetivo de evitar acidentes ambientais é alcançado com a classificação das imagens obtidas com um drone, que torna possível identificar possíveis falhas nos dutos de petróleo e solicitar uma equipe para consertar a falha nesse duto danificado, prevenindo assim um acidente futuro. Ou, no caso de identificar um vazamento já ocorrendo, enviar profissionais para corrigir a falha rapidamente e impedir que ocorra um desastre ambiental. E a redução de custos é alcançada por meio da inspeção automatizada, sem a necessidade de uma pessoa presencialmente inspecionando e supervisionando todo o sistema de dutos. Seguimos um passo a passo para obter esses resultados. Primeiro, definimos os objetivos citados anteriormente. Depois, escolhemos a arquitetura de rede neural baseada nos estudos científicos mais recentes. E, por fim, desenvolvemos as arquiteturas selecionadas e implementamos o projeto. Podemos entender uma rede neural para classificação de imagem, para reconhecimento de imagem, como um aluno recebendo material para estudar, no caso, o banco de dados de imagens com falhas e sem falhas nos dutos de petróleo, recebendo treinamento para conseguir reconhecer padrões nessas imagens, como um aluno realizando teste de conhecimento, e, por fim, realizando uma prova, para avaliar se o aluno entendeu o conteúdo estudado ou não. Essa prova seria o teste da rede neural avaliando sua taxa de precisão. E agora o Bernardo vai comentar a parte mais técnica sobre a rede neural utilizada. Então, eu tô aqui, tá? No caso, só avisando. Ah, tá, o Lucas. Tá. Enfim, Pode. muito Beleza. bem. Então,
Na rede neural, nós utilizamos a arquitetura DenseNet 201, tá? A gente testou várias arquiteturas, como eu já vou citar para vocês, mas a arquitetura que mais funcionou foi a arquitetura DenseNet 201, tá? O banco de dados, nós utilizamos um com 700 imagens, e as imagens elas foram augmentadas por meio da biblioteca Augmentations, tá? Que é uma biblioteca muito utilizada para você conseguir aumentar o tamanho do banco de dados. E os resultados eles foram medidos pelo MAI e pelo Accuracy. E fazendo analogia aqui com o que o Rael tinha explicado ali, a arquitetura é como se fosse o aluno. Então a gente escolheu o aluno DenseNet 201 para estudar com 700 imagens e para fazer a prova utilizando as métricas de precisão e o MAI, tá? E os principais modelos alunos, entre aspas, que nós testamos ali dentro desse projeto foram a Exception, a Inception e a VGG16, tá? Que são 3 modelos muito utilizados no mercado e que não foram utilizados por conta do baixo desempenho que apresentaram nesse caso. Então, pode passar o próximo slide. Como que funciona? Basicamente, a imagem é enviada para a rede neural, certo? A rede neural, então, ela vai processar essa imagem e depois ela vai classificar. Então, imaginem, por exemplo, que ela vai classificar a imagem que está ali no slide, tá? A imagem desse cano que está vazando água. O que ela faria? Ela iria utilizar os padrões que ela aprendeu estudando as 700 apresentações, no caso, as 700 imagens que ela estudou, certo? E, utilizando esse conhecimento que ela adquiriu, ela vai classificar a imagem, certo? Então, é basicamente isso que vai acontecer. Pode passar para o próximo. Vai classificar entre há vazamento ou não, tá? E visualizando o futuro, a gente imagina um futuro onde a gente vai ter drones que vão passar inspecionando os canos, tá legal? E vão ver se há ou não presença de vazamento de petróleo, e a gente assim pode evitar muitos acidentes ambientais, como o Bernardo vai falar no próximo slide. Pode ir lá, Bernardo. Bom, a implementação do nosso projeto, ela, na prática, ela vai ter diversos impactos ambientais positivos para o nosso meio ambiente, né? Tendo o potencial de evitar grandes desastres ambientais por meio da detecção antecipada de falhas nos dutos de petróleos, que poderiam causar vazamentos e causar grandes catástrofes, como o caso Pode passar, Rael. Como o caso da plataforma Deepwater Horizon, que se encontrava no Golfo do México e que causou a morte de milhares de animais marinhos que entraram em contato com o petróleo do vazamento e também contaminou o oceano com uma quantidade imensa de material tóxico. O óleo residual resultante do vazamento dessas plataformas de petróleo, ele pode continuar contaminando o ambiente por décadas e também afetar todo o ecossistema marinho de forma direta. Por quê? A fauna e a flora dessa região são diretamente afetadas, porque quando o petróleo entra em contato com a água, ele cria uma camada na sua superfície, na superfície da água, uma camada escura, impedindo com que a luz entre em contato com os seres vivos que estão vivendo naquele ambiente, impedindo assim a fotossíntese e também impedindo assim a fotossíntese. E com o impedimento da fotossíntese, ele faz com que diversos animais que se alimentam dessas espécies acabam que não têm alimento para poder manter a sua espécie proliferando. Pode passar, Rael. Bom, e tudo isso, além de causar um impacto ambiental gigantesco, também causa um impacto econômico. Só no Brasil, num acidente que nós tivemos na costa do Nordeste, 187 milhões, cerca de 187 milhões de reais foram gastos para conter o vazamento de petróleo. E isso não se mensura também os gastos que isso vai ter para o turismo da região, que vai ter também para as pessoas que moram naquele ambiente. Isso foi somente para conter o vazamento. E a plataforma Deep Horizon é um caso que até hoje vem sendo discutido, porque até hoje a empresa responsável pela plataforma vem sofrendo sanções, vem sendo processada e vem pagando multas, somando quantias que já chegam a bilhões de dólares, perdão.
o que a gente não consegue quantizar atualmente o valor, porque ele de tempos em tempos aumenta devido aos estudos que são realizados e aos impactos que esse vazamento causa. Além desse impacto econômico, muitos outros também são causados, além do ambiental e do econômico. Pode passar, Rael. Bom, e eu trouxe essa matéria para vocês verem como é que é importante a detecção no caso de vazamento de petróleo. Bom, essa plataforma ela se encontra no Iêmen, certo? E desde 2015 ela já vem sendo, ela está abandonada desde o ano de 2015 e caso um vazamento nela ocorresse, poderia ser afetadas 9 milhões de pessoas ao acesso de água. Então é uma catástrofe humana gigantesca. E essa matéria eu trouxe para vocês verem como é importante a gente trabalhar na detecção e como o nosso projeto impacta diretamente nisso. Porque através da detecção dessas falhas, nós poderíamos, nós poderíamos ter uma pessoa que estivesse sendo alertada, em tal local existe uma falha em um duto. A partir disso, ela podia tomar as medidas cabíveis para poder precaver-se de possíveis vazamentos. Então, é muito importante a gente trabalhar na detecção e é muito importante a gente continuar mantendo o nosso projeto. Muito obrigado a todos pela atenção. Qualquer eventual pergunta, a gente está aberto para escutar, para debater, para conversar sobre. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, meninos, pela apresentação. Agora eu vou abrir espaço para os avaliadores mandarem perguntas no chat ou abrirem o microfone para perguntar. Enquanto isso, eu vou pedir para o grupo do TEC 084, Medida Básica da Distribuição Harmônica, mandar mensagem aqui no chat mostrando que estão presentes e também para eu poder botar como apresentador. Então, agora, se os avaliadores tiverem alguma dúvida, algum comentário para fazer, pode colocar no chat que a gente vai estar lendo aqui. Eu gostaria de ressaltar um ponto também importantíssimo, que caso não tenha nenhuma pergunta, não tenha nenhuma dúvida, eu gostaria de deixar claro que assim nós tivemos uma limitação muito grande em relação ao banco de dados. Nós tivemos que usar a augmentação justamente por não ter acesso a um banco de dados tão extenso quanto a gente gostaria de ter. Então, se alguma pessoa, se alguma pessoa que estiver assistindo a gente agora nesse momento tiver acesso a algum banco de dados e esteja interessado em colaborar com o nosso projeto, nós adoraríamos trabalhar em conjunto. O Lucas perguntou se vocês já chegaram a pensar em como funcionaria a verificação dos dutos submersos. Então, a gente já chegou a pensar nisso sim, certo? Inclusive, no início dos nossos trabalhos, a gente tinha pensado em verificar os dutos submersos, tá? Mas, devido às limitações, a gente acabou decidindo por primeiro verificar as inspeções de superfícies de canos fora da água, né? Então, a gente vai apenas os canos superficiais. Os canos submersos, eles geralmente são inspecionados por ROVs, tá? Que são veículos subaquáticos não tripulados. A gente decidiu fazer um drone, mas quem sabe com o próximo projeto a gente não pode fazer a inspeção de veículos subaquáticos. E pelo que eu vi, o Elton levantou a mão. Isso, eu ia falar agora que o Elton levantar com a mão levantada. Pode fazer sua pergunta, Elton. Boa tarde, vocês me ouvem bem? Alô, boa tarde. Boa tarde, Elton. A gente escuta mais bem baixinho. Tá, vou tentar melhorar aqui. Boa tarde. Parabéns aí pelo projeto, é muito importante. Essa questão de duto, eu não sei como é que está hoje em dia, mas aí não tem, acho que, sei lá, 10 anos talvez. É uma área ainda muito pouco aproveitada, né, pesquisa, né? Porque o Brasil já tinha linhas de insumos de pesquisa nessa área de questão de duto e muito pouco utilizada pela academia, né? Então, eu vejo que é importante isso, né? A questão
tentar aplicar as tecnologias nessa área de questão. Entendi a preocupação com relação à pergunta aí do rapaz que perguntou anteriormente com relação ao submétrico, né, o caso da plataforma submétrica, né, tem os hubs, né, que são operados por pilotos, mas a minha pergunta é a seguinte, esse banco de dados de imagens que vocês utilizaram, vocês pegaram aonde? E se vocês tentarem entrar em contato com a Petrobras ou com outra empresa da área, que tem algum tipo de documentação a respeito de acidentes ou relatórios de inspeção de dutos que já tenham sido feitos com fotografias para poder treinar a rede neural. O banco de dados que nós utilizamos, ele foi de nós pegamos muitas imagens que estão de graça para serem utilizadas na internet, imagens de, por exemplo, do Shutterstock e outras plataformas do tipo, porque a gente tentou até entrar em contato com nós não só somos um projeto de extensão, nós também temos alunos da pós-graduação e tudo mais participando do nosso projeto. Então, um dos nossos membros tentou entrar em contato com a Petrobras, se eu não me engano, ele trabalha numa empresa também que trabalha com duto de petróleo e tudo mais. Ele entrou em contato com essa empresa, mas nós não conseguimos ter acesso ao banco de dados daquela empresa. Então, nós optamos por escolher essas imagens mesmo, só para demonstrar que a nossa rede neural funciona e que mesmo com toda essa limitação, a gente conseguiu fazer algo que desse resultado. Uma outra pergunta, quem é o docente que está acompanhando o projeto? O João Terêncio e o Zé ele está aqui na nossa sala. Peraí, deixa eu ver aqui. Bom, o João... Olá, pessoal. Esse projeto é orientado pelo professor João Terêncio Dias, em conjunto comigo, José Antônio, lá da Coordenação de Eletrônica. Do campus Maracanã? Isso, do Cefet Maracanã. Legal. Parabéns a você. Bom, se ninguém tem mais nenhuma pergunta ou alguma coisa a comentar, então eu vou pedir para vocês pararem de compartilhar a tela para o próximo grupo poder apresentar, que é o TEC 084, medida básica da distorção harmônica em transistores de efeito de campo. Então, quando vocês estiverem prontos para apresentar, podem começar. Boa tarde a todos. Meu nome é Rafael Gonçalves. Estou aqui para apresentar o projeto Medida Básica da Distorção Harmônica em FET, orientado pelos professores Peixoto e Camilo, da Coelho. Na agenda, irei fazer um posicionamento, depois tratar das ações desencadeadas, fazer um breve repórter do status atual do projeto e finalizar com as perspectivas e ações futuras estimadas. Posicionando o projeto, ele trata da abordagem técnica da descrição eletrônica não linear da distorção harmônica em FET. FET são os transistores de efeito de campo. O projeto tem uma restrição, que são os circuitos alimentados com um tom de grandes sinais, visando medidas experimentais e bancadas com o uso de osciloscópio. Dessa forma, barateando o processo de medidas, pois não precisa do uso de um analisor de espectro, que é um instrumento de medida bem mais caro que o osciloscópio, e também não precisa de treinamento profissional para usar este aparelho. Uma grande amplitude de entrada quer dizer que a minha entrada tem uma única componente senoidal, sendo grande apenas o suficiente para levar o circuito a funcionar de maneira não linear. No domínio da frequência, o espectro de entrada é uma única array em F1. Porém, na saída há um sinal distorcido e várias componentes harmônicas do sinal de entrada, além do nível DC. O estudo foi limitado somente às FET para simplificar,
porque os FETs são dispositivos em que a curva de transcondutância implica em considerar até o termo de ordem quadrática, que é o que foi apresentado na semana de tensão do ano passado, usando a série de Fourier. Com essa única senoide de entrada, a minha saída é um fator constante DC, mais o segundo fator de ganho e o termo quadrático do sinal de entrada. Ou seja, a saída passa a ser um valor DC, um ganho aplicado, e um ganho aplicado ao sinal de entrada e o segundo harmônico da onda. O analisador de espectro é um instrumento que ele mostra no eixo vertical a medida em decibel e na horizontal a frequência. O osciloscópio, ele mostra a medida em amplitude na vertical e na horizontal o tempo. Então, o analisador de espectro mostra cada componente que compõe o sinal e o osciloscópio mostra apenas a mistura entre eles. Em 2020, houve a suspensão das atividades no campus, seguida pela adoção do regime de trabalho remoto para os professores e depois ensino à distância. Com isto, houve alguns impactos. Tivemos que descartar o protótipo, que seria medida em bancada. Como uma forma de contornar isto, procuramos simuladores computacionais para visualização de sinais no domínio do tempo e da frequência, aproveitando para fazer um estudo teórico, utilizando a série de Fourier para modelagem de respostas não lineares. Neste ano, se mantiveram as condições do ano passado, porém, os alunos foram proibidos de entrar no campus para qualquer fim. Por conta disto, não foi possível acessar o laboratório para fazer medidas embancadas com os professores, e então fazer uma busca sem êxito por simulador gratuito de analisador de espectro. Então, passei a realizar um estudo teórico do emprego do osciloscópio para a medida básica da distorção em FET, que foi apresentado na Semana Técnica de Eletrônica. Com os transistores de efeito de campo, que só vai até o termo de ordem quadrática, no osciloscópio não é possível ver as componentes separadas no domínio do tempo. Mas existe um método de 3 pontos para a análise da distorção da lei quadrática, que é o caso dos FETs, em que há três condições de contorno, quando o ômega-t está em 0 grau, quando o ômega-t está em 90 graus e quando o ômega-t está em 270 graus. Tirando essas relações que são suficientes para os parâmetros, conseguindo ter uma análise básica da distorção não linear. Uma investigação teórica sobre as práticas adotadas pelos fabricantes de dispositivos eletrônicos para reportar as medidas baixas da distorção não linear de seus produtos estão no datasheet. Este datasheet, por exemplo, é o datasheet de um transistor de potência de silício. Aqui, nas características eletrodinâmicas, ele mostra a distorção harmônica total na saída, dando as condições e os valores típicos para isso. Nesse gráfico, ele mostra a diferença harmônica total, a distorção harmônica total pela frequência. Esse outro, que é o de driver linear, ele mostra os valores testados em cada frequência, mostrando o segundo e terceiro harmônico e a distorção total, dando as condições para isto e os valores típicos. Aqui ele mostra a distorção harmônica pela diferença de tensão na saída, e aqui a distorção harmônica pela diferença de carga. Esse outro datasheet da Texas mostra a distorção harmônica total pela frequência, dando as condições para isto. Aqui ele mostra a distorção harmônica pela tensão de saída, pela variação da tensão de saída. E aqui ele mostra a distorção harmônica pela frequência, mostrando o segundo e o terceiro harmônico e as condições para isto. Uma forma de comparar a distorção harmônica dos amplificadores é pegando a distorção harmônica individual, o segundo ou terceiro harmônico, e comparar com a fundamental, em percentual, multiplicando por 100. Quanto maior for o valor de pico dos harmônicos, maior a distorção harmônica. Quando tudo isso é juntado, se obtém a distorção harmônica total, que na prática, o que se tem é a situação espectral, fazendo somatório de potência de todas as componentes, obtendo a soma quadrática que fornece a tensão RMS total de todos os harmônicos, para poder ver o quanto o dispositivo está distorcendo. As perspectivas, então, para ações futuras, em termos de medidas, depende de poder voltar a acessar o campus para realizar as medidas em bancada, com o auxílio do analisador de espectro e com osciloscópio. Na simulação, depende tanto de hardware como de software livre para isto, com o objetivo de visualização virtual de manifestações eletrônicas. Na teoria, prosseguir com estudos e investigações da realidade não linear na eletrônica. Bom, é isso. Agradeço pela atenção de todos, agradeço ao Departamento de Extensão pela oportunidade, aos meus orientadores Peixoto e Camilo, e a Coelho. Estou aberto a perguntas. Muito obrigada, Rafael, pela apresentação.
Enquanto os avaliadores vão fazendo perguntas, eu vou pedir para o grupo que vai apresentar a TEC 085 Meu Campus se manifestar aqui no comentário para eu poder ver se já está como apresentador e também saber se a galera já está aqui. Mas enquanto isso, o espaço está aberto para os organizadores, os avaliadores fazerem perguntas. Algum avaliador tem alguma pergunta, gente? E, Davi, você e mais quem no seu grupo? Você pode botar aqui para mim para poder ver se está todo mundo já com o apresentador, por favor? Bom, se nenhum avaliador tem... Elton, você tem uma pergunta? Sim, só uma observação para ver se ficou claro para mim. Desculpe, não, eu tive um problema aqui no software, né? Para clicar aqui no botão de microfone. Eu não tenho essa ferramenta do Teams aqui na minha máquina. Eu vi que esse é um projeto que não trata só da questão das atividades na pesquisa na área de eletrônica de processo, também tem uma cooperação, pelo que eu entendi no resumo que foi apresentado. Esse trabalho, ele compõe um trabalho maior, ou o trabalho maior já é iniciado, ou ele é o início de um trabalho que é dividido em vários trabalhos menores, né, que vão compor um objetivo maior. Né, porque, pelo que eu entendi, até o momento, ele só quer estudar o comportamento, né, a questão da não linearidade através de medições, né, em vez de usar matemática, ele quer usar medições para poder estudar esse comportamento no componente eletrônico escolhido, que é o transistor, né? Eu tenho que esclarecer maior qual é a dimensão desse projeto, porque ele é por si só. Né? Esse projeto ele é separado, ele integra um outro grupo de projetos maiores. Alguém tem mais algum comentário a fazer? Alguma coisa que queira acrescentar? Senão, a gente já pode passar para o próximo, para a TEC 085 Meu Campus. Acho que já está todo mundo com o apresentador. Então, assim que vocês quiserem começar, vocês podem. Opa, vocês me ouvem? Sim, consigo ouvir e ver sua tela também. Podemos começar a apresentação? Podem começar sim. Então, boa tarde, meu nome é David, eu sou aluno do terceiro ano de mecânica e eu vos apresento o projeto Meu Campus. Sabe aquela ideia genial que você teve, que poderia mudar o mundo, mas você deixou de lado porque não sabia como pô-la em prática? O Meu Campus vem para resolver esse problema. Ele é uma plataforma que tem a premissa de integrar alunos em projetos de extensão, e isso dentro de uma mesma instituição. Imagine só, a possibilidade de você escolher dentre centenas ou milhares de alunos quem vai fazer parte do seu projeto de extensão. E além de tudo isso, ainda impulsionar o aumento da quantidade e qualidade dos projetos nas instituições de ensino, promover a circulação de ideias e divulgar os projetos para a sociedade. Bom, e como a gente vai fazer isso? Antes de explicar a funcionalidade, eu ainda quero justificar a implementação dessa plataforma. Duas coisas me incomodam quando eu olho para o panorama de projetos de extensão: a falta de integração dos cursos e a dificuldade de conhecer o trabalho construído. Bom, a gente quer mudar isso. Além disso, com a obrigatoriedade da participação em projetos de extensão universitária nos cursos de graduação por resolução do CNE, o Meu Campus se faz muito valioso nesse contexto. Agora sim, com a explicação do segundo idealizador desse projeto, vocês entenderão o funcionamento da plataforma.
Boa tarde, tá dando pra me escutar direito? Dá Bom, sim. tá tranquilo. Bom, meu nome é Cauã, eu sou aluno do terceiro ano de eletrônica e eu vou explicar os ideais principais em qual o projeto consiste. A nossa plataforma funciona sobre 3 pilares principais: a seção de projetos, a de recrutamentos e a de demandas. A seção projetos é responsável por reunir todos os projetos de extensão em andamento, já existentes, em um só lugar, em que todos possam ver. Além de ser uma forma de mostrar à sociedade o que é produzido dentro das instituições públicas de ensino médio e superior. A seção recrutamento tem o propósito de juntar idealizadores com outros alunos que gostaram da ideia e são capazes de torná-la realidade. Já a seção demanda serve como um mural onde qualquer um que acesse o site pode enviar problemas ou necessidades da sociedade para que usuários da plataforma possam ver e talvez pensar em uma solução. Isso acaba se tornando uma iniciativa que eventualmente pode virar um projeto de extensão. E dessa forma, a plataforma funciona, com 3 divisões intercolaborativas. Pode passar o slide. Bom, em 2020, a gente desenvolveu a versão crua do site, para testar a integração com o design e com o básico da programação web. Uma gigante parte do nosso tempo foi gasto estudando, já que quando a gente começou, a gente não sabia quase nada de desenvolvimento web. Mas com o passar do tempo, a gente percorreu um caminho longo, e agora, em outubro de 2021, a gente está finalizando a hospedagem do site. E como já mostrado aqui para frente, a gente está na reta final para a plataforma ficar pronta. Bom, esses somos nós, o David, que é um dos idealizadores do projeto e quem fez toda a parte do design, todos os slides, etc. E eu que fiz toda a programação da plataforma, toda a parte todas as engrenagens que rolam por trás dos panos. E o terceiro, bom, a gente já está no terceiro ano que vem indo para o quarto, né? Então, como a gente não vai ficar para sempre na instituição, a gente está procurando o pessoal que possa manter o nosso projeto depois que a gente tenha que se preocupar com outras coisas, como o estágio, como, né, os vestibulares. Então, mais para frente, uma das nossas metas para 2022 é aderir mais gente na nossa equipe. Bom, em agosto a gente teve a ideia, mas como eu falei, a gente não sabia muita coisa. Então, esse período foi um período que a gente tirou muito para desenvolver, né, como seria o funcionamento e não desenvolver em si. De junho para frente, a gente já tinha uma ideia base, então a gente começou a aprender. A gente não só aprender, mas também como desenvolver as coisas iniciais, tanto a parte do design quanto a parte da programação, né, o back-end. A gente foi aprendendo conforme o tempo. Em agosto, a gente chegou numa versão inicial, entendeu? Foi mal. Em agosto, a gente chegou numa versão inicial, que assim, não era muito complexa nem nada, mas já funcionava. Então, já era um avanço em relação ao que a gente tinha. E isso também, né, depois de um ano que, né, não foi muito fácil e tal. Bom, em setembro a gente começou a fazer a versão pública, como vocês podem ler ali. Então a gente teve toda aquela fase de pegar a nossa ideia pequenininha, toda aquela ideia que era pequena, era interna, e a gente começou a traduzir para uma coisa mais real, uma coisa mais prática. Que é mais ou menos onde a gente está agora também, por conta de, né, a gente teve um mês avaliativo e foi meio complicado para ambos da gente, né, mesclar, trabalhar em projeto e fazer, né, as coisas da escola. Bom, em outubro a gente está nessa situação, a gente está começando agora a hospedar o site em si. A gente já tem um site hospedado localmente. Pronto, agora o passo que a gente está é fazer essa transição do hospedado localmente para o hospedado publicamente, em que qualquer um pode usar, a gente pode mandar o link para o pessoal, etc. Bom, novembro e dezembro, depois, quer dizer, a nossa meta é ter o site hospedado até esse mês, então, novembro e dezembro a gente pretende ter como os meses para a gente analisar como a plataforma tem ido, né? E se tudo estiver indo bem, a gente vai começar a planejar os nossos próximos upgrades, as nossas próximas funções que faltam. Em 2022, bom, é como eu falei no slide anterior, a gente vai sair da escola 1 hora e a gente precisa de gente que possa manter, caso a gente queira que a plataforma vá para frente e as pessoas também queiram, a instituição queira, a gente precisa de gente que consiga manter para a gente. Então, bom,
Como a gente não tem uma versão final mesmo, que a gente possa mandar agora aqui para vocês do site, para que todo mundo possa usar, pelo menos não por essa semana, né? Ou por hoje, eu posso mostrar as versões locais e as versões... E a versão online que a gente tem por enquanto. Então, bom. Tá, então, a gente tem tanto uma versão rodando localmente, que é uma prévia, né, relativamente funcional do site. Então, aqui, basicamente, é o nosso início, onde você tem um overview, né, do que está acontecendo, dos tweets do Cefet, dos projetos cadastrados, dos recrutamentos, das demandas. E você tem toda uma questão, a questão é tudo ser interligado. Então, por exemplo, você pode criar um projeto inicialmente, aí depois que você criar o projeto, você pode botar os participantes. Então, por exemplo, você já faz como se fosse uma páginazinha do projeto aqui, né, como eu disse, bem primitivo, porque a gente ainda não pegou para deixar tudo bonito mesmo, botar muitos detalhes, etc. Mas, bom, você consegue ir de um perfil do participante para o outro, onde já tem tudo que ele fez, você já tem, né, tudo, o perfil dele em geral. Aí você tem a parte do recrutamento. O recrutamento, bom, vamos supor que você escreveu o seu projeto, aí você está precisando de uma pessoa tal para fazer uma função X. Então, é para isso que funcionaria a seção dos recrutamentos. Você consegue afiliar um recrutamento a um projeto, e aí em cima disso funciona como tudo literalmente, como o nome diz, um recrutamento. Então, outras pessoas podem visualizar um recrutamento que você fez acerca de um projeto, qual é a ideia da vaga, quais são os detalhes, né, o que precisaria, qual é a função que essa pessoa estaria né, se inscrevendo. E, bom, a seção de demandas é basicamente, literalmente, uma demanda. Então, vamos supor que você teve uma ideia, que eu não vou conseguir pensar nada agora, mas, sei lá, você teve uma ideia X, eu podia... não vou conseguir pensar nada agora. Você consegue fazer a demanda aqui, e aí se um usuário pegar essa demanda, ter uma ideia e arrastar um projeto para cima disso, você pode pegar essa demanda, criar um projeto em cima disso, e aí isso já nasce um projeto. E aí um projeto pode nascer um recrutamento, e essa é a nossa ideia de fechar todo esse ciclo de gente se conhecendo e de toda essa ligação da demanda que possa gerar um projeto, que possa gerar um recrutamento, e nisso interligando e fazendo muita gente se conhecer no meio do caminho. Bom, essa é a ideia do site e a versão, né, local. Já na versão hospedada, na versão prévia que a gente tem hospedada de verdade, a gente ainda está fazendo cada coisa por coisa funcionar. Então, por exemplo, as demandas já estão ok, mas a parte do projeto, dos recrutamentos, a gente ainda está tendo um atrito ali ou aqui. Então, a nossa meta, pelo menos para o final da semana, ou se no pior dos casos para o final do mês, é ter concluído isso daqui, e que a gente possa passar para todo mundo com muito orgulho, para que todo mundo possa usar, que a gente conversar com o pessoal que tem, né, os projetos e tal, ver se querem inscrever aqui, e acaba sendo até um ótimo hub, né, de projetos de tudo do Cefet. Então, aqui a gente já pode ter todos os projetos principais, ou qualquer um que quiser se inscrever, na verdade, então como seus recrutamentos. E que eu possa mostrar para hoje é basicamente isso. A gente pretende até o final do mês, da semana, como eu já falei de novo, hospedar, e a gente vai mandar o link para todo mundo, para que todo mundo possa usar. Bom, apresentada essa parte do Frois, eu vou dar continuidade à apresentação. Desculpa o barulho. Nosso plano de ação agora, com a plataforma implementada no Cefet do Campus Maracanã, é o de incentivar o uso da plataforma aos alunos que buscam entrar em um projeto, aos alunos que administram projetos e aos docentes que já coordenam projetos de extensão. Agora, com o site pronto, para se manter na internet, ele só depende de uma manutenção leve para certificar de tudo está funcionando e de uma plataforma para hospedá-lo. Tudo isso com um custo anual muito baixo. Bom, eu não tenho mais nada para apresentar e com isso a gente fecha a nossa apresentação. Obrigado pela presença de vocês e qualquer pergunta que tiverem, vocês podem fazer agora. Obrigada, meninos, pela apresentação, pelo projeto.
Agora é o espaço aberto para os avaliadores fazerem pergunta. Eu já vi que tem gente com a mão levantada aqui. Acredito que seja o Elton. Aí antes, Elton, de você fazer sua pergunta, só lembrando para a galera da TEC 86, olhos sonoros, sonar para deficientes visuais, e avisando aqui no chat que estão presentes para poder botar como apresentador. Mas então, enquanto isso, Elton, pode fazer sua pergunta. Melhorou o som agora? Primeira pergunta. Melhorou muito, agora está dando para seguir direitinho. Então, obrigado. Era assim, configuração aqui que eu acabei acertando. Parabéns aí a equipe do projeto, né? O anterior também, não sei se eu dei parabéns, mas parabéns, né? Assim, sempre a pesquisa, a extensão, até mesmo, vamos dizer assim, todo esse trabalho que se tem das ideias é importantíssima. A visualização também, né? Deixa aí uma adição de parabéns, né, com relação a isso. Isso é importante, né? A gente está mostrando o que está acontecendo na instituição, não só para os pares, né, os colegas de classe, os alunos, né, mas também os outros professores, todos os servidores, as pessoas conhecerem o que está acontecendo na instituição. Dou uma sugestão, né? É importante em aplicações como essas, procurar as pessoas que vão usar, né? Conversar talvez com o coordenador de extensão, conversar com o coordenador de pesquisa ou o diretor de pesquisa, não sei como é que é a estrutura exatamente aí do campus que vocês são estudantes, né? Mas acho que o Cefet tem uma coordenação geral de extensão e talvez uma de pesquisa também. Então, sugiro que procurem esses clientes, né? E conversem com eles para saber, né, o que realmente é interessante para eles estar na plataforma, né? A maneira como surgir, como aparecer, né? Como apresentar informação, porque além de ser um grande catálogo, é uma excelente vitrine para o que está acontecendo, né? Mostrar realmente que não acontece só a aula que é importante, né? Mas acontece muito mais do que a aula na instituição, e isso que a gente tem que fomentar, né? A todos aí com relação a isso. Então, é importante esse tipo de coisa. E dou uma sugestão também, procurar também a área de informática da instituição e talvez hospedar isso nos servidores da instituição. Não sei se tem como fazer isso, né? Vocês terem algum tipo de espaço para poder hospedar isso, que também aí já facilita, vamos dizer assim, ficar o projeto ele permanecer, não ficar só o projeto do Cauã, né? Que apresentou, e o outro menino, eu acabei esquecendo o nome dele, desculpa. Mas não ficar só o projeto de vocês, né? Ficar uma coisa para a instituição, que isso que é legal. Mas assim tem que envolver as pessoas, tá bom? Parabéns novamente. Obrigado pelas considerações que você falou em relação a gente conversar com o pessoal, né, que administra vários projetos, etc. É uma das coisas que a gente pretende fazer, né? Porque independente de quão boa, de quão incrível, ou de quão medíocre um site, uma plataforma é, parte do que vai fazer ela ser usada é, né, o conteúdo, os usuários. Então, é uma das coisas que a gente pretende trazer, principalmente em relação aos projetos. Show. O Alan também tem uma pergunta para vocês. Alan, você pode fazer sua pergunta agora. Sim, obrigado. Boa tarde, vocês estão me escutando bem? Sim, escutamos direitinho. Primeiro, eu queria parabenizar vocês pelo projeto, tá? O Cauã e o David. E eu percebi, assim, que de forma geral o projeto de vocês surgiu de uma maneira bem despretensiosa, né? Mas eu queria falar para vocês que esse projeto ele soluciona aí um dos grandes problemas que a gente tem nas universidades públicas e particulares hoje no Brasil, que é a dificuldade de mostrar para a comunidade como a sua atuação pode favorecer as realidades que todo mundo vive. Então, esse projeto ele está indo de encontro, por exemplo, que diz a Constituição Federal, né, que é a gestão democrática, ou seja, é você ouvir a comunidade escolar, ouvir a comunidade externa e, a partir daquilo dali, usar os seus conhecimentos para produzir produtos finais que realmente atendam às necessidades da população. Então, mesmo parecendo muito despretensioso, era importante, de repente, vocês pensarem nisso não só como um site,
mas como um projeto, e que pode ser difundido não só dentro do Cefet, mas em outras universidades, porque essa talvez seja a principal carência do ensino superior hoje no Brasil. Tá? Parabéns pelo projeto e essa palavra também de incentivo para vocês continuarem. Obrigado. O nosso plano, sim, é expandir o meu campus para as outras instituições também. Não sei se ficou muito claro na apresentação, mas esse é, sim, o nosso plano. A gente só vai fazer um teste no Cefet primeiro para ter isso consolidado para exportar para as outras instituições e tudo mais. Show. Então, se ninguém mais tem nada a acrescentar, nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, eu já vou passar para o próximo grupo, que é a TEC 86, Olhos Sonoros, Sonar para Deficientes Visuais. Pelo que eu vi aqui, o grupo já está aqui, então, assim que vocês quiserem começar a apresentar, vocês podem. Vou compartilhar aqui. Beleza, beleza. Vocês estão vendo? Sim, dá pra ver, Jorge. Então, vamos lá. Bom, então bora começar. Boa tarde a todos. Como já foi dito, nós somos o grupo TEC 086. O tema do nosso projeto é Olhos Sonoros, Sonar para Deficientes Visuais. E os integrantes do nosso grupo são eu, Felipe Serafim, João Vitor Lino, Jorge Alberto, Maria Eduarda, Miguel Luiz. Somos da 2AELT e somos do campus Maracanã. Os nossos orientadores foram os professores Marcos de Castro e André de Souza Mendes. Bom, ao nós discutirmos o que faríamos como projeto para a Cispotec, a gente já tinha algumas ideias em mente, porém escolhemos essa devido à sua causa social, a qual é proporcionar uma melhor experiência de vida e segurança às pessoas que possuem sua visão incapacitada. Agora, como isso poderia ser feito? Então, inicialmente, nós estabelecemos 3 pontos que precisariam ser atendidos. São eles: complementar o uso da bengala e evitar. O segundo seria evitar colisões. Isso é interessante por conta que, olhando a imagem do lado esquerdo, onde a gente pode ver o orelhão e uma pessoa cega, o indivíduo, no caso, ele fica bem vulnerável na parte superior do corpo, a bater com a cabeça em alguns objetos. Nesse caso, o orelhão. Em outros casos, poderia ser, por exemplo, uma marquise mais baixa, entendeu? Esse tipo de coisa. E o terceiro ponto seria que o funcionamento do dispositivo fosse intuitivo. E como nós escolhemos resolver todos esses pontos ao mesmo tempo? Bom, para isso, escolhemos fazer uma espécie de óculos que trabalharia com ultrassom e para poder fornecer uma consciência situacional ao usuário. Uma espécie de ecolocalização, assim como nos morcegos. Bem, mas como essa informação poderia ser passada para o usuário? Para resolver esse problema, a gente pensou naquele lance do bip-bip, igual num sistema de ré, de estacionamento de carro. Agora falando sobre a parte da montagem. Aqui nesse slide vocês conseguem ver uma foto de como ficou o protótipo final do projeto. E eu vou explicar aqui mais qual que é a função de cada componente desse. O principal é o sensor. A gente utilizou um HC SR04, que ele tem um campo de visão de no mínimo 5 centímetros e no máximo 4 metros, a partir da frente dele, que é essa aqui, e um ângulo de abertura de 15 graus. Ou seja, tudo que tiver nesse campo de visão, ele vai conseguir detectar.
E a partir disso que ele detecta, ele vai jogar essa informação para uma placa Arduino. O Arduino é uma placa de prototipagem que ele vai processar essa informação. Ele vai pegar a informação vinda do sensor e processar, ver o que ele tem que fazer com isso e jogar para o resto do circuito. A gente consegue controlar ele por meio de programação, como eu disse, né? Uma linguagem baseada em C. Nós queríamos utilizar o Arduino Nano. Esse era o intuito do projeto, porque ele tem um tamanho bem reduzido em comparação com os outros. Ele chega a ser do tamanho do dedo mindinho da mão, então facilitaria. Mas aqui no projeto vocês vão ver algumas fotos utilizando o Arduino Uno, que é esse que está aqui na foto. E além desses também tem outras variações que a gente não chegou a usar, mas que é bom citar, né? Que é o Mega, que ele é a mesma coisa desses aqui, só que ele tem mais memória, você pode fazer um código maior, ele tem mais pinos de entrada e saída, e outras variações, o Leonardo, o LeTED, o Micro, cada um com uma especialização em alguma área. E os outros 3 componentes, o potenciômetro logarítmico, que a gente usou para controle de volume, nós queríamos usar um logarítmico, porque para controle de áudio ele é melhor, só que nas fotos vocês vão ver que a gente usou um linear, porque no dia não tinha logaritmo, então acabou tendo que usar o linear. Uma bateria 9 volts, comum, que nem essa daqui, e um buzzer. O buzzer que vai ser o responsável por informar o usuário o quão longe ou quão perto está esse obstáculo. Ele que vai ser responsável por fazer o bip. E caso o usuário se sinta incomodado com esse barulho, ele poderia trocar isso aqui por um motor, que gerasse vibrações. E esse motor podia vir acoplado na palma da mão dele, por exemplo, ou então preso no pulso. De acordo com a frequência de vibração feita pelo motor, ele saberia se estava mais perto ou mais longe do objeto. Aqui são algumas fotos do dia da montagem. Aqui é a placa 1, de Arduino Uno. A bateria, uma protoboard. Aqui, essa pecinha preta é o buzzer. A gente colocou os LEDs aqui só para testar se estava tudo correndo bem. Aqui uma parte da hora que a gente estava fazendo a programação e compilando o código no Arduino, que está aqui, ele está conectado no notebook. E aqui o resto do circuito. Aqui uma visão mais de perto do projeto final. Aqui já está com o Arduino Nano. Você consegue ver a diferença do tamanho desse para esse outro. Por isso que nós queríamos utilizar esse aqui, o Arduino Nano, já que ele ajuda na mobilidade. Né? O buzzer, o sensor HCSR04 e o potenciômetro. Aqui é a mesma imagem, só que vista de um ângulo diferente. E como ficou no final. Como foi dito, a gente queria proteger a área superior do corpo do usuário. Então a gente escolheu acoplar o sensor no óculos, como está aqui. Mas nada impede do usuário tirar o sensor daqui e colocar em outra parte do corpo, por exemplo, na ponta da bengala, ou então preso no cinto. Assim ele conseguiria cobrir uma outra parte do corpo. Isso fica a critério dele. E esses fios aqui, que vão ligar o sensor ao circuito, que está dentro dessa caixa. Aqui está a placa Arduino, o potenciômetro e o buzzer. Vocês estão vendo que aqui ficou um pouco grande. Mas isso porque a gente não utilizou o Nano. Se a gente utilizasse o Nano, essa caixa conseguiria caber na palma da mão do usuário facilmente. Ou então poderia vir acoplada ao cinto, no colar, e também não seria pesado. Dificilmente passaria de 100 gramas, tudo isso aqui, junto com o sensor. E agora falando da parte do funcionamento. Nós utilizamos um simulador chamado Tinkercad para poder fazer a simulação aqui e mostrar para vocês como que ele realmente funciona. Aqui a gente consegue ver a placa Arduino, a bateria, o potenciômetro para controle de volume, um piezo, que faz a mesma função do buzzer. A gente usou um piezo porque na plataforma não tem o buzzer disponível, então utiliza um piezo. Mas aqui não interfere. E um sensor, HCSR04. Aqui está o vídeo que eu vou rodar para vocês verem. Vocês vão perceber que quanto mais perto está esse obstáculo, que é a bolinha azul, do sensor, maior é a frequência de bip que o buzzer vai fazer, no caso o piezo. Quando ele está nessa região aqui mais perto, a frequência é a maior que tem. Quando ele está nessa região intermediária aqui, a frequência é intermediária. E quando ele está nessa região mais longe, a frequência dá só um bip de vez em quando para o usuário saber que tem alguma coisa ali. Eu vou rodar o vídeo aqui.
Vocês viram, não sei se deu para perceber o som, não sei se vocês conseguiram ouvir bem, mas quanto mais perto, maior a frequência, e mais longe, menor a frequência de bip. E esse foi o nosso projeto. Obrigado pela atenção e qualquer pergunta ou dúvida que tiver aí, pode falar que a gente tenta responder. Muito obrigada pela apresentação. Enquanto os avaliadores vão fazendo as perguntas, eu vou pedir aqui já para a galera do TEC 087, aplicação de drone no suporte aos bombeiros, já ir se preparando para apresentar. Então, se algum avaliador tiver alguma pergunta agora, alguma dúvida. O Lucas Chaves, ele perguntou no chat, no caso, ele identifica todos os tipos de obstáculos? Então, se vocês puderem responder. Sim, qualquer um que tiver na frente, dentro do campo de visão dele, ele consegue. A gente tinha até pensado nisso, usar em vez de ser um sonar, usar um sensor baseado em luz. Só que alguns objetos a luz consegue atravessar. Então a gente preferiu até o sonar, porque não tem como o som atravessar alguma coisa. Ele vai bater e vai voltar. Então ele vai identificar que tem alguma coisa ali. Show. O Elton também tem uma pergunta. Enquanto isso, eu também vou passar aqui já o forms da lista de presença. Pode deixar que no final do último grupo eu também passo de novo. Mas então já vão preenchendo aí, que a gente já está chegando aqui na metade da nossa sala. O Elton vai Eu vou falar rapidamente, mas assim, eu acho que o Alan também colocou uma pergunta no chat. Mas assim, é só eu não vou nem perguntar sobre isso, que eu perguntei alguma coisa, mas deixa a pergunta ali para ele. Uma outra dúvida minha, com relação à questão mesmo do uso, né? Ali a posição, naquela posição, realmente ela protegeria a região ali da testa, né, do usuário, né? Mas vocês chegaram a pensar em uma outra estratégia, tipo de um outro formato de aparato ali no óculos, por exemplo, uma outra posição do sensor no óculos, para ficar um pouco mais, vamos dizer assim, pensou no design da solução, já chegaram a pensar, tem alguma ideia de dar um prosseguimento com relação a isso, chamar alguém mais especializado na questão do design, por exemplo, né, dos produtos, né, que talvez fazer um conector tipo um Bluetooth, alguma coisa assim, né, para poder facilitar também a mobilidade. Vocês colocaram isso aí no planejamento do projeto? Sim, nós pensamos nisso. A gente pensou mais na facilidade que o usuário teria com isso. A questão do design, a gente não pensou muito porque na praticidade do projeto não vai interferir muito, é mais para deixar o objeto bonito, vamos dizer assim. Então vocês podem ver que na caixa a gente não conseguiu utilizar uma caixa pequenininha, como eu tinha dito, com um nano. A gente teve que usar o Uno. E essa parte do óculos é aquela coisa, o usuário pode escolher onde ele quer colocar. Seria bom sim fazer um design melhor, colocar o sensor na parte que ficasse melhor esteticamente, mas seria possível. Tanto que, inicialmente, a gente tinha pensado em colocar tanto o sensor quanto o Arduino, tudo já embutido no óculos, entendeu? Entendi, certo. Não, assim, é bom sempre porque, sei lá, é uma coisa que, assim, de acessibilidade, e assim, é simples, né? Não é uma tecnologia, é uma tecnologia legal, né? É algo simples de se implementar, né? Talvez, né? Não sei, assim, o desenvolvimento é difícil, mas quando tendo desenvolvido, você consegue implementar lá facilmente a solução. E assim, eu vejo um potencial aí de produto muito bom nesse material aí que vocês fizeram. Sim, sim. Agora, respondendo a pergunta do Alan, nós fizemos um teste, sim, porém, para rodar o vídeo aqui, a gente achou que ficaria meio ruim, devido à internet de alguma pessoa. Então, preferimos usar o simulador, que acho que fica mais fácil de vocês entenderem. E sim, o sensor linear, ele vai pegar uma área plana, a partir da cabeça da pessoa. A partir da cabeça, nesse caso, que está no óculos. Ele vai pegar uma área plana a partir do sensor. E a pergunta do Hugo, sim, é só uma questão de adaptar.
Mais algum? Se vocês já responderam a Desculpa, pergunta. Manuela, deixa eu só fazer. De novo, como o projeto anterior, uma outra sugestão, sempre é bom você procurar o usuário potencial, né? Sim, é uma coisa que se vocês tiverem a oportunidade de dialogar com os possíveis usuários desse teu produto, para poder ajudar no desenvolvimento, também teria uma contribuição muito grande para a ideia de vocês, tá? Sim, a gente vai correr atrás disso, porque por enquanto a gente não teve contato com nenhuma pessoa que necessitasse da utilização disso. Mas é sempre bom ter uma opinião de fora, assim, ainda mais de um usuário, né? Bom, alguém tem mais alguma coisa para comentar? Alguma coisa para acrescentar? Se não, eu já vou chamar aqui a galera da Tec 87 para apresentar. E não esqueçam de começar a preencher o formulário da lista de presença. Então, podem começar aí. Vou começar a apresentar aqui. Só um segundo. Pronto. Pronto, tô conseguindo ver direitinho, tá indo aqui. Boa tarde, meu nome é Samuel Carlos, sou membro dessa equipe aí Stardust, que a gente vai apresentar para vocês o nosso projeto de suporte aos bombeiros com os drones, né? Aplicação de drones ao suporte com os bombeiros. Projeto que a gente está trabalhando aí desde 2020, beleza? Aqui, ó, nós estaremos abordando a trajetória da nossa equipe, resultados que tivemos em competições com os nossos drones, né? Que é uma equipe de drones. A gente competiu, aí depois a gente passou para o projeto dos bombeiros. Algumas soluções de complicações que tivemos ao meio do caminho, e essa aplicação que é o tema em si, para ver os benefícios que vai ter, como que a gente vai impactar dando esse suporte aos bombeiros. Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Juan, eu sou também integrante da equipe Stardust, de drones do campus Angra dos Reis. E eu vou explicar um pouco sobre a trajetória da equipe, né, como ela surgiu e até onde a gente está agora. A criação da equipe, né, a fundação, ela ocorreu no primeiro semestre de 2018, tanto por alunos do técnico quanto de pessoal da engenharia do Cefet. Só que o drone em si, ele só nasceu, né, só foi criado no segundo semestre de 2018. Então, a gente levou aí um certo tempo para a gente poder produzir, sim, o principal objeto de trabalho da equipe. Já em 2019, com a equipe já um pouco mais estruturada, a gente fez uma sub-equipe focada na competição nacional de drones, que é a SAI Brasil, que ela é focada no pessoal do técnico, né? Que sou eu, o Eduardo e o Samuel. E atualmente, a gente, devido ao nosso bom resultado na competição, né? Nós ficamos em 8º na classificação geral, na primeira competição, e ficamos em 1º se a gente fizer um levantamento estadual, né? 1º do Rio de Janeiro. E devido ao nosso bom resultado e também devido ao nosso comprometimento com a equipe, atualmente a gente tem algumas demandas da própria usina, né, eletronuclear, para alguns futuros projetos de inspeção e automatização. Aqui a gente vê algumas fotos da competição, né, lá em Minas Gerais. A gente vê aí a entrada lá da Universidade de Itajubá, algumas fotos do nosso drone, né, da equipe toda. E aí é a nossa bancada, algumas fotos. E isso aí foi em 2019, na competição antes, né, da pandemia. Falando rapidinho aqui sobre as soluções, essa daqui, bem brevemente, inclusive,
deixa eu me apresentar, eu sou Eduardo, também sou participante, estou desde o começo aí na equipe, desde lá de 2018. Inclusive, isso daí sou eu em 2019, a gente fazendo cálculo para medição de área, foi um dos primeiros problemas que a gente enfrentou, tá bom? E a gente tem também aqui a questão do servo. Aliás, eu posso até complementar aqui, isso daqui é uma ferramenta, né, de linguagem de programação que a gente teve que embarcar no drone. Foi assim, uma das causas principais, uma das provas da competição era calcular a área, e posteriormente a gente acabou descobrindo com outras instituições, com a Petrobras, que existe, por exemplo, a fotogrametria, né, a aerofotogrametria, que é a medição ou inspeção ou reconhecimento de áreas, né, e o cálculo, né, de grandezas a partir da filmagem dos drones. E isso foi muito interessante para a gente, como a gente já tinha esse começo de expertise, sabe? Ainda mais por ter sido algo produzido por nós mesmos, senão a gente não adotou uma solução já pronta, tá bom? E aí uma solução muito especial que acabou ganhando o seu próprio charme lá, né? E certa notoriedade, foi o servo, né? Que a gente... a criação do servo, né? A gente apelidou ele carinhosamente de Pac-Man, né? Porque ele era uma boquinha assim, e ele rotacionava em um certo ângulo, e a gente amarrava uma corda que estava ligada a um ímã, e aí a gente conseguia carregar objetos, né, dessa forma, e despejar o objeto junto com a corda, né, nesse caso, quando a gente trabalhava com objetos metálicos, que era o nosso objetivo no momento. Quando a gente vai ver mais para frente, a gente consegue usar esse mesmo mecanismo da corda sem o ímã, só que amarrando outros objetos. Bom, nesse slide a gente consegue ver duas ideias que tivemos desde a última CPEX, que é o hexacóptero. Para esse projeto dos bombeiros, a gente percebeu que dava muita vantagem a gente aposentar um pouquinho nesse projeto o quadricóptero e começar a usar o hexacóptero, porque ele nos propõe uma maior estabilidade, maior precisão na hora de soltar a boia contra os ventos e tudo mais, e também uma maior força se a gente precisar de carregar uma boia mais pesada, alguma coisa assim. Sem contar, algo que eu achei muito interessante é que, se porventura acontecer de um motor estragar, ou até dois, a gente consegue continuar colocando ele no ar com 4 motores ainda, o que nos garante uma margem menor de erros, na verdade, né? Conseguindo ajudar bastante, salvar bastante vidas. E do lado a gente tem um resultado da nossa impressão 3D aí, ó, que a gente vai utilizar para reposição de peças, que com o tempo, né, as coisas se destroem, infelizmente. E também a gente está com umas ideias de formas de proteger os circuitos mais internos e mais sensíveis do drone, com uma placa que a gente vai colocar em volta com essas impressões 3D. É uma ideia mais para frente. Porque maresia, né, na praia. Aqui a gente pode ver uma imagem que a gente tirou antes até da competição, que é um exemplo da gente fazendo o carregamento de um cubo metálico. Aqui foi basicamente o nascimento desse projeto, dessa questão de carregamento de objetos, né? Uma vez que era um requisito para uma das provas, que adicionando um adendo, a nossa equipe foi a primeira na história da competição a realizar aquela prova, a conseguir realizar com maestria. E aqui a gente tem um exemplo da gente carregando um cubo metálico, se eu não me engano pesava um pouco mais de 1 quilo, algo assim. E aqui a gente vê a reunião, isso aqui já foi em 2019, e a reunião com a BUSF, que é um órgão civil, né, que são os Bombeiros Unidos Sem Fronteira, e que foram a reunião com eles, e foi aqui que basicamente nasceu essa ideia de trabalhar com os bombeiros, essa questão dos resgates. Então, eu vou falar rapidinho aqui sobre uma mudança muito relevante que aconteceu, né? Como a gente tem um projeto de drones que são pilotados, né? Não necessariamente ele também já trabalhou com voos autônomos, mas tem toda a questão prática que a gente acabou perdendo, né? Com a adoção das atividades remotas, né? Ainda mais num período muito sensível para muitas pessoas, as famílias, né? A cidade de Angra dos Reis, em particular, sofreu bastante, né? Tanto sanitariamente e economicamente, né? Cidade baseada em turismo. Então a gente teve que também respeitar as famílias,
dos integrantes, e a gente teve que adotar novo meio, né, novos meios de continuar o trabalho. Então a gente teve foco na parte programática, na parte de simulação, coisas que a gente poderia fazer de casa no nosso computador, além da divulgação científica que a gente tem feito no nosso Instagram. A gente pega elementos da ciência que envolvem, né, robótica e mecânica, e acaba divulgando para o pessoal, além da promoção de cursos e de ferramentas. Por exemplo, o SymPy, que você vê essa imagem aí, é um módulo, né, uma extensão do Python, que é uma linguagem de programação que a gente utiliza, muito conhecida, né, por a maioria das pessoas que trabalham por computação, que realiza cálculos simbólicos, né? A gente pega a matemática por si só, o cálculo simbólico, o que é? Quando você trabalha com letras, né, no geral símbolos que substituem os números. No geral, a matemática toda que a gente conhece no técnico, ela é assim, equações, séries, expansões, etc., simplificações, trigonometria e tal. E aí ele consegue lidar com isso e resolver problemas. Então, uma das coisas que a gente desenvolveu foi um curso de SymPy, que foi um estudo realizado primeiramente, depois a produção de material, temos videoaula já gravada, ainda não foi publicada o conteúdo escrito, né? Tem um site que explica tudo desde o zero, você não precisa nem saber programar, nem conhecer Python, ele vai lá do comecinho, e aí a gente consegue utilizar, né, isso que já está publicado. As videoaulas ainda não estão, porque vão vir posteriormente num outro modo oficial, a gente vai vir a divulgar também, mas a gente consegue usar em simulações. A gente consegue realizar cálculos muito precisos que ajudam a gente a não precisar nos expor nesse momento e realizar depois testes com muito mais segurança. E também, quando a gente começou toda essa questão dos bombeiros, as nossas primeiras ideias foram começar o carregamento de boia, fiscalizar, ajudar crianças perdidas, né, com caixas de som, por exemplo, a gente consegue ligar um radinho e falar e tal, e também fazer inspeção em áreas perigosas. Aqui em Angra a gente tem muita área de deslizamento, que o bombeiro também toma conta. E a gente deixou um dado aqui muito importante, que inclusive acabou não sendo atualizado, a gente não conseguiu trazer esse ano novamente uma atualização dele, que a gente tem 16 mortes reais por afogamento, que com talvez um ampliamento, uma expansão desse projeto, né, de projetos assim, ao longo das costas brasileiras, e não há só afogamento em praia, né, afogamento em rio também, para o interior do Brasil é muito comum, a gente consegue talvez causar uma diferença aí nessa redução, tá? Bom, aqui a gente fala um pouquinho mais do que já foi feito, né? Mas na prática, a gente conseguiu um contato com o Corpo de Bombeiros Militar, a gente conversou com eles abraçaram a ideia, né? Gostaram bastante, que é algo que eles conseguem utilizar. A gente já fez testes com carregamento da boia, tem até o nosso drone, esse aqui já era o nosso quadcóptero, carregando essa boia, uma foto nossa. A gente já recebeu novas demandas, o pessoal realmente se interessou por isso, algo bem legal. E a gente conseguiu aumentar a estabilidade do carregamento, com vários aprimoramentos, várias técnicas, a gente conseguiu avançar um pouco mais. E complementando, Samuel, principalmente agora com o Hexacopter, né, que você comentou, é algo muito interessante para a gente. Verdade. A gente ainda tem que fazer novas simulações com esse Hexacopter, né? Não conseguimos ainda devido à pandemia, mas com certeza são os nossos próximos passos. Simulações na própria praia também, né? Para ver como que vai interagir no ambiente que vai ser trabalhado. Aí a gente ainda está tentando trabalhar mais essa ideia de avaliar as encostas que desmoronaram, essas coisas assim, né? Tem que ter um contato maior ainda com os bombeiros. São os próximos passos, né? Os futuros. Ajudar na comunicação e alertas de perigo nas praias também pode ser uma nova meta. E auxiliar até em resgate de pessoas em casos de incêndios. Isso vai dar bastante trabalho também, algo bem perigoso que deve ser tratado. Então tá bom, pessoal. Muito obrigado aí por terem assistido, pela presença de vocês, pela atenção. Tá? Gostaríamos de agradecer aos nossos orientadores, né, o Paulo Vitor dos Santos e o Marcelo dos Reis, que começaram lá desde o começo com a gente do técnico e da graduação
nesse projeto que tomou rumos diferentes ao longo do caminho. A gente conseguiu lá no começo, o objetivo era só ir numa competição e desenvolver ciência, e agora a gente vem aí com um projeto para tentar ajudar pessoas na linha de frente, né? Então, qualquer dúvida, vocês podem colocar aí no chat, entrar em contato agora, abrir o microfone e falar. E a gente convida a entrar no nosso Instagram, e a gente tem um site também que fala um pouquinho sobre a equipe, tá bom? Muito obrigado. Bom, agora eu estou abrindo aqui espaço para perguntas. Tem uma pergunta da Valéria no chat, mas deixa eu ver antes aqui quem levantou a mão. Elton, você tem uma pergunta para fazer? Enquanto o Elton faz a pergunta dele, eu vou pedir para as pessoas da Expotec, acho que é 088, se prepararem para se apresentar. Então, Elton, você tem alguma pergunta para fazer agora? Novamente, parabéns aí. Até agora, projetos excelentes. Eu gosto muito de ver essa vontade de estar colaborando com não só pesquisa, não só pesquisa pura, né? Assim, a pesquisa aplicada. Eu acho que, de certa forma, até mesmo a pesquisa, a ciência pura, ela se transforma em aplicada e ela realmente realiza muito mais do que a gente imagina. Assim, eu vi que vocês estão fazendo também a questão dos protótipos. Eles são impressos, né? São feitos através de uma impressora 3D, possivelmente aí, não sei qual é o tamanho dela, né? Mas vocês já têm ideia, vocês estão monitorando essa questão de substituição de peças, né? A questão da manutenção do drone em si, né? Vocês projetam o equipamento, mas vocês também estão monitorando isso, porque, por exemplo, na hora que vocês começarem a usar isso, por exemplo, para monitorar a praia, ou para usar em resgate, deve ter algum tipo de... vai ter que ter algum tipo de reposição já à disposição, né? Algo assim já em estoque, para poder repor, né? Para que o equipamento não fique sem a utilização dele, né? Vocês já pensaram em alguma coisa? Estão estudando essa questão da manutenção do drone em si? Elton, muito obrigado pela pergunta. E assim, com certeza, desde o começo, né, se a gente talvez acabar parando para pensar, na competição a gente precisava também, né? Se o drone caísse, a gente tinha que correr atrás e arrumar a peça. E antes a gente não tinha possibilidade de imprimir. E, aliás, né, no começo a gente ficava meio preso aos requisitos da competição. Agora que a gente pode maximizar, né, e ter foco só na solução dos problemas dos bombeiros, uma das nossas intenções, como o senhor bem lembrou, é talvez criar uma forma de manutenção facilitada, por exemplo, travas inteligentes, que a gente não precise, por exemplo, ter algum integrante nosso que a gente possa, no caso, que a gente possa capacitar alguém lá que esteja com um drone a fazer essa própria manutenção. E sim, a questão é escalar isso daí, né? A gente conseguir criar um modelo após alguns protótipos, né? E conseguir, junto com o drone, ter as reposições, no geral, né? Os braços, né? E os apoios, né? Os protetores de hélice eles acabam, principalmente nos protetores de hélice, sendo mais frágeis para quebrar, né? Ao invés da própria hélice, né? Então, é isso. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas a gente tem esse foco, sim. Excelente, excelente. Parabéns novamente a todos aí do projeto. Obrigado. Tem uma pergunta no chat, não é? Deixa eu responder isso, aqui. Perdão. Da Valéria. Da Valéria, deixa eu ler aqui. Qual o custo de um drone desse? Autonomia e o tempo de... Então, a vida útil, eu não posso te responder ainda, porque ele ainda funciona, tá bom? É meio difícil de mensurar isso, mas eu comecei por trás, ok? O custo, a gente não teve um financiamento, né? Então, tudo que a gente conseguiu foi através de vaquinha e vender coisa, né, lá no Cefet, e no geral também um pouco de apoio nosso mesmo, né, do dinheiro que a gente tinha, a gente investiu e a gente avalia, né, na época a gente teve que comprar algumas coisas que eram avaliadas em dólar e era uma cotação muito menor do que é hoje, né, em 2018, então hoje seria muito mais caro, hoje eu não consigo te dizer, mas na época é algo em torno aí dos R$1.500, tá? Que era necessário para construir um drone, mas considerando que a gente construiu esse drone primeiramente para competição. Hoje, talvez, se a gente conseguir só ter o foco
nos bombeiros, a gente consiga minimizar esse custo. E a autonomia depende muito da bateria. A gente tem baterias de capacidades diferentes, tá? A gente costuma fazer voos seguros, então a gente não costuma exagerar no tempo de voo, mas ali na faixa entre os 10 e os 20 minutos de voo a gente consegue fazer com segurança, tá? E a distância de comunicação a gente consegue bastante também, né? De 700 metros a gente já fez testes. A gente não, na verdade, a gente não chegou a 700 metros de teste, mas os nossos sensores suportam isso, né? Nossos telecomunicadores, né? Então, isso é muito legal, né, no geral, para a gente conseguir realizar os voos, tá? Mas obrigado pela pergunta, tá? Fora, só acrescentando, a questão da autonomia, como a gente estava utilizando um frame, um quadricóptero, não, o espaço para a bateria é menor, então a gente não podia abusar de uma bateria muito grande. A gente tinha que utilizar uma bateria ali que coubesse dentro. Como a ideia do projeto é utilizar um hexacóptero, que ele é bem maior, o espaço dentro dele é maior, então a gente consegue sim comportar uma bateria com mais ampere por hora, né, que é a capacidade da bateria. Então isso com certeza vai alavancar a autonomia, já que a gente está pensando em trabalhar com questão de salvamento, né? Então a gente não pode estar com um drone sem bateria na hora que precisar. Voltando a agradecer aqui para todo mundo que perguntou aí, e convidando novamente a conhecer um pouquinho melhor o projeto. Inclusive, se algum aluno de outro campus tiver algum interesse em contribuir, a gente está totalmente de portas abertas, inclusive também do Campus Angra, com toda certeza. Né, eu acho que a gente acaba enfrentando o mesmo problema que o projeto do meu campus, se eu não me engano, né, que precisa passar a bola, né, em algum momento. Então, se alguém se interessar também, a gente está super de portas abertas e preparado para ouvir o que tiver para acrescentar, tá bom? Muito obrigado. Show, obrigada. Então, já que se ninguém mais tem nenhum ponto a acrescentar, nenhuma pergunta, vamos passando para o projeto TEC 88, a coleira GPS. E já vou deixar avisado para quem vai apresentar os 3 primeiros projetos, o 80, 81 e 82, já ficar também preparado, já coloquei como apresentador, para a gente poder finalizar. Então, grupo da TEC 88, vocês podem começar quando vocês quiserem. Tem alguém do projeto TEC 88, coleira GPS aqui? Bom, já que não tem ninguém, eu vou passar para os 3 primeiros projetos que não puderam ser apresentados. Acredito que sejam do Anderson, pelo que falaram aqui no chat. Anderson, você já está habilitado para falar. Você está podendo apresentar agora? Gente, qualquer pessoa do TEC 88 e do TEC 80, 81, 82, por favor. Para a gente poder encerrar a nossa sala aqui hoje.
Bom, eu vou esperar mais 5 minutos até alguém se pronunciar desses 4 projetos que ainda faltam. Lembrando, é o TEC 88, colheira GPS, o TEC 80, robô seguidor de linha, o TEC 81, sensor de chuva, e o TEC 82, sensor de ré. Então, por favor, se manifestem aí. Alguém tem contato com essas pessoas que apresentariam agora, gente, para poder saber se eu dou como encerrado e informo que eles não vão ser apresentados? Com licença. O Anderson que você tinha dito é Anderson Cortez? Isso. Peraí, eu vou tentar entrar em contato com ele. Que ele supostamente apresentaria o TEC 80, 81 e 82, e o TEC 88 eu não vi ninguém se apresentando aqui não, no chat. Oi, boa tarde. O Anderson Cortez, ele tá aqui, aparentemente, na sala, só que tá como em espera aqui no status dele. Então, não sei se precisa de aceite de alguém para ele poder entrar. Não, eu já aceitei. Inclusive, eu coloquei ele como apresentador já, aquela hora que você me falou no chat. Não sei por que tá dando que o dele tá em espera. De repente, pedir para ele sair e entrar de novo na reunião. Ok. Vou falar com ele aqui, então. Show. Você conseguiu falar com ele, Bernardo? Para ver o que ele vai fazer? Eu tô tentando ligar para ele aqui, só que diz que ele já está em outra chamada no momento. Então, eu acredito que seja essa daqui do Teams. Então, porque aqui tá aparecendo para mim que ele tá apresentando. Quando eu clico no nome dele, aparece que ele tá apresentando alguma coisa em alguma reunião do Teams. Então, eu não sei o que tá acontecendo. Pode ter acontecido é que na sala do horário anterior,
ele também tinha projeto para apresentar. Então, não sei se acabou que atrasou lá e atrasou tanto assim. Não tenho essa noção porque eu saí antes para apresentar essa daqui, mas eu posso ver com ele aqui. Ele está assim, apresentando na sala 2 nesse momento. Acabou de apresentar agora um projeto aqui. Ele já terminou de apresentar? Abriu para as perguntas agora. Então, daqui uns, creio que umas 5 e 6, 5 e 7 ele deve entrar na nossa sala aqui. Beleza. Então, só vou vendo aqui o que os organizadores da Spotec falam para mim, então já volto rapidinho. Ok. Oi, Anderson. Então, esses projetos ainda não foram passados, a gente estava esperando você, porque me falaram que você que era o responsável. Então, a gente estava só esperando isso para poder finalizar aqui essa sala. Você está podendo apresentar agora? Sim. Posso apresentar então? Show, pode apresentar. Muito bem. Começa pelo projeto do robô, correto? Isso. É o do robô, depois o sensor de chuva e, por fim, o sensor de ré. Ok. Só me dá 10 segundinhos aqui que eu vou pegar uma água. Muito bem, voltei. Eu vou compartilhar a tela. Me digam quando vocês começarem a ver, ok? Consigo ver, tá tudo certinho. Tudo certinho? Perfeito. Ok. Projeto do robô seguidor de linha. Muito bem, meus amigos. Eu quero começar por essa apresentação do robô seguidor de linha, deixando uma coisa clara. A ideia desse projeto é ser um projeto multitarefas. Não é como se ele em si fosse um projeto. Ele é uma porta para outros projetos.
Com isso dito, eu preciso explicar um pouco o que eu quero dizer com isso. Um robô seguidor de linha pode ter diversas utilidades: mapeamento geográfico, mapeamento empresarial, entrega de diversas coisas e também coisas do ramo das Olimpíadas, né? Porque existem muitas Olimpíadas de robótica. Bom, vamos começar a falar sobre como esse robô foi feito. O robô segue em linha reta linhas pretas deixadas no chão. Essas linhas são feitas de fita isolante. Então, eu pego uma parte do meu chão, eu coloco uma fita isolante e esse robô irá segui-la. Ok. E caso o robô chegue em uma parte da linha que faça uma curva, ele vai fazer a curva junto. Ou seja, ele vai seguir a linha tanto na reta, tanto na curva. Caso em algum momento ele fique a menos de 15 centímetros de um obstáculo, ele desvia do obstáculo, realizando um movimento de circular. O que seria esse movimento, basicamente? Ele para, vira à direita, segue reto, esquerda, segue, direita. Tem o desenho disso, acho que no próximo. Não, é em breve ainda. Enfim, começando pelo sensor de linha. O sensor de linhas é o sensor responsável por ele conseguir seguir a linha. Esse sensor tem a utilidade de que ele consiga identificar a presença da linha. Bom, o nome certo para esse sensor, na verdade, é sensor de refletância. Ele possui 2 desses sensores. E esse sensor possui 2 partes, um LED emissor e um fototransistor sensível à luz vermelha, infravermelha, perdão. O que é um fototransistor? Bom, resumindo de forma simples, é um componente que vai captar o fóton. Ele vai captar a luz. Essa é a função desse componente. Então, ele emite essa luz infravermelha e ele vai recebê-la de novo pelo fototransistor. Isso segue a simples linha de pensamento de que, uma vez que o infravermelho bata na cor preta ou na cor branca, que são as cores com maior coeficiente de refletância, esse infravermelho vai ser refletido, diferente de como será em outras cores. Então, a partir disso, ele consegue identificar a presença destas linhas. Muito bem. Continuando, temos o sensor de distância, sensor HC-SR04. Esse também é chamado de sensor ultrassônico. Esse sensor funciona da seguinte forma. Ele possui um emissor e um receptor, que a gente também chama de reflexo e eco. Um desses olhinhos aqui, que parecem olhos, tem a função de emitir um som em uma frequência que não é audível por nós, diga-se de passagem. Uma vez que esse som seja emitido, ele irá ricochetear contra um possível obstáculo e voltar ao sensor, para ser recebido pelo outro olhinho, assim, entre aspas. Calculando, usando a fórmula de que espaço é igual a velocidade vezes tempo, a gente consegue a distância dele ao próximo obstáculo. Esse sensor é capaz de medir até 30 centímetros de distância. Muito bem. A placa usada é a placa Julieta. Essa placa usa o microcontrolador ATmega328P, o que significa que, a partir de um cabo USB, a gente consegue inserir dados, inserir código dentro desta placa. E ela é programada pela IDE do Arduino. Ela já possui embutida em si mesmo 2 slots para que sejam colocados os motores, que são essas partes daqui. Deixa eu apontar. Vocês conseguem ver meu mouse, correto? Eu acredito que sim. Só confirma aí para mim, por favor. Ah, entendo. Estou movendo aqui. Sim, consigo ver. Tá, perfeito. Então, bom, esse daqui, que eu estou circulando agora, é para a bateria, enquanto esses outros 2 são para os motores. Assim, nós temos a capacidade de controlar os motores. Agora, indo para os motores. Bom, como eles funcionam? Caso a linha esteja reta, os 2 estarão em potência máxima. Assim, o robô vai seguir reto. Em curvas para a direita, quando a linha vai fazendo essa curva para a direita, como é que ele identifica isso de forma simples?
a partir do sensor de refletância. Conforme essa curva é feita para a direita, o sensor de refletância localizado na esquerda vai começar a receber menos infravermelho, já que ele vai saindo da linha. Então, o que acontece é que o motor direito é parado e o motor esquerdo vai em potência máxima, assim virando o robô para a direita. A mesma lógica é feita para a esquerda. Em caso de obstáculo, ele usa a potência máxima no motor direito, com o esquerdo desligado, até adquirir esse ângulo de 45 graus. Uma pergunta que pode surgir é como a gente sabe que ele adquiriu 45 graus? Simples, a partir da relação do quanto ele vai conseguir girar no intervalo de tempo. Então, basicamente, a gente tem a noção de que se ele ficar um certo intervalo de tempo em milissegundos, com potência máxima em um motor, e o outro desligado, ele vai girar não sei quantos graus. Esse tempo está no programa. Bom, após ele adquirir esses 45 graus em relação horizontal à posição anterior, ele acelera os dois motores, ele acelera os dois motores, porém um vai com a potência máxima e o outro com a metade, porque ele vai fazer esse movimento de parábola, sabendo que está fora da linha, e ele vai identificar que saiu da linha. E quando ele voltar à linha, ele percebe a presença da linha e se ajusta a ela. Bom, este é o fim da apresentação da parte do PowerPoint. O robô foi montado, diga-se de passagem, porém eu não tenho como mostrá-lo funcionando porque eu não estou em casa. Eu tive que ir no médico hoje no oftalmo, estou em Teresópolis, não tem a pista que eu tinha feito fita isolante aqui. Mas eu posso mostrar o robô montado na minha mão. Só um segundinho aqui para eu pegar. Pronto. Vou ligar a câmera aqui rapidinho. Conseguem me ver? Sim, conseguimos. Ok, perfeito. Bom, antes eu queria mostrar aqui a título de curiosidade. Esta é a tal da placa Julieta, só que essa placa aqui em questão não funciona mais. Essa é a mais velha, eu peguei só para apresentação. E a mais nova está dentro do robô. Nesse momento, o robô não está conectado em nenhum tipo de alimentação. Normalmente ele seria por essa parte que eu estou apontando aqui, que seria a bateria. Eu sinto muito por não poder mostrá-lo funcionando, mas é por causa de motivos técnicos, levando em conta que eu deveria ter a fita isolante aqui e eu não estou em casa. Sinto muito. Bom, eu posso passar para a apresentação do sensor de chuva? Deixa eu só ver se os avaliadores querem fazer alguma pergunta antes. Ah, verdade, perdão. Relativa ao... Porque como são códigos diferentes. Algum avaliador tem alguma pergunta em relação à apresentação do seguidor de linha? Não. Show. Então você pode seguir, Anderson. Quê? Eu perguntei se algum aluno também não tinha alguma curiosidade, mas pelo visto não. Bom, eu peço só um segundinho, porque eu preciso baixar o vídeo, ok? O vídeo não, perdão. Eu preciso baixar a apresentação, porque eu estou com 2 computadores. Eu vou ter que passar de uma para a outra, ok? Sem problemas. Muito bem, eu vou começar a compartilhar. Antes de compartilhar, eu só vou pegar o negócio que está ali, ok? Um segundo. Aliás, eu peço só mais uma extensão, porque tratando-se de um sensor de chuva, vou ter que pegar um pouco de água para
testar a eficácia. E respondendo a pergunta da Mahara, sim, eu já participei de OBR. Foi em 2000 e... Foi antes de entrar no Cefet. Enfim, um segundo. Já volto. Anderson, eu só peço que você não se alongue muito para a gente não passar do prazo, porque é para terminar 5h30, só para deixar lembrando aí do prazo de horas. Ok, eu vou tentar ser o mais rápido possível. Só tem esse problema de que eu vou ter que pegar uma água rapidinho para testar o sensor. Um segundo. Muito bem, voltei. Eu vou começar a apresentar. Todos conseguem ver a minha tela? Ainda não apareceu aqui para mim, não. Me avisa quando aparecer, por favor. Aviso sim, pode deixar. Não sei se para mais alguém apareceu, mas para mim ainda não apareceu, não. Deve ser porque eu estou compartilhando por janela. Talvez seja melhor eu compartilhar por tela inteira. Ah, não. Ué, eu tinha... Tudo bem, eu vou fazer de novo aqui. Me avisem se... Agora foi? Agora foi. Bom, eu vou começar a apresentação aqui do sensor de chuva. Bom, como funciona esse sensor de chuva? Basicamente, o sistema funciona na base de um periférico, que é o próprio sensor de chuva, que ele funciona da seguinte forma. Ele calcula a resistência elétrica entre dois terminais, ou seja, ele tem duas partes, e ele calcula quanto de resistência elétrica existe entre essas duas partes. E quando a água da chuva cai sobre esse sensor, a resistência elétrica reduz, porque a água não na sua forma padrão, mas a água comum que nós bebemos, e a água que também cai da chuva, é condutora elétrica. Então a resistência reduz conforme o sensor se molha. Então a quantidade de chuva pode ser calculada a partir da resistência elétrica, sendo inversamente proporcional. Há uma placa Wi-Fi que cria um ponto de acesso. E a partir desse ponto de acesso, a gente pode acessar uma página que fornece os dados da chuva através do nosso celular. Muito bem. Agora, explicando o sensor de chuva, esse é o sensor. Ele é o ESP8266, que funciona como um ohmímetro. O que significa? Mede resistência. Levando em conta que a água é condutora elétrica. E, bom, como que é avaliada essa questão da chuva? Se a resistência for maior do que 900 ohms, é dado que não está chovendo. Agora, se a resistência estiver entre 900 e 600, é dado que está com uma chuva fraca. Entre 400 e 600, chuva moderada. E menor do que 400 é dado com uma chuva forte. Nós temos essa placa Wi-Fi, que é esse módulo ESP8266, que ele usa o protocolo TCP/IP para conexão. Ele consegue dar conexão a qualquer microcontrolador, a qualquer placa. Ele serve não só para hospedar uma rede que não possui acesso ao Wi-Fi, uma rede LAN, mas, porém, ele também pode funcionar para se conectar na sua rede. Então, nesse caso específico do projeto, a utilidade dele é criar uma rede local, LAN, você se conecta pelo seu celular e ele vai te avisando do estado da chuva. Porém, se fosse da minha vontade, ele também poderia ser usado para se conectar à internet e mandar mensagens para o seu celular em qualquer lugar. O motivo pelo qual isso não foi feito é porque eu acredito que esse projeto tenha mais aplicação no ramo de empresas. Então, eu acredito que a rede LAN seja muito mais segura nesse caso, muito mais adequada. Bom, ela cria uma página em HTML, parecida com o site do Google, para demonstrar o estado desse sensor, ou seja, se a chuva está forte, se a chuva está moderada, se está fraca, se está sem chuva. Enfim, eu termino a apresentação
e eu irei mostrar o equipamento funcionando aqui. Muito bem. Vou ligar a câmera. Só deixa eu achar o cabo aqui. Um segundo. Prontinho. Vou ligar a câmera aqui. Esse aqui é o sistema básico. Como vocês veem, esse sensor daqui é o sensor de chuva. Ele tem uma extensãozinha. E a ideia é que eu possa colocá-lo para fora de casa. Então, esse cabo grande, a ideia é que o Arduino fique dentro da casa e o sensor fique fora. Bom, eu posso ligar isso no meu computador, da mesma forma que eu também posso ligar em qualquer tipo de tomada, basta ter o adaptador. Gente, eu ainda estou apresentando. Esses comentários são nessa sala? Perdão, é que eu estou lendo comentários de outra sala. Perdão, foi uma confusão aqui. Enfim, eu liguei o circuito. Como podem ver, já está piscando aqui o módulo. E o que eu irei fazer? Eu irei conectar com o meu celular na rede Wi-Fi que é criada. Eu irei mostrar aqui para vocês em tempo real. Muito bem, inclusive ele já se conectou automaticamente, né? Não, vou ter que conectar aqui. Talvez não esteja dando para enxergar, mas essa rede aqui, ó, Penágio, é a rede que está sendo hosteada pelo equipamento. Eu posso me conectar por aqui. E, bom, um segundo. Pronto. Me conectei. E o que eu tenho que fazer a partir desse momento que eu me conectar no Wi-Fi? Eu preciso acessar o meu Google e no Google digitar o seguinte: 192.168.4.1. Qual o motivo disso? A partir disso, eu acesso uma rede LAN, uma rede local, uma porta dentro desta rede local. E fazendo isso, eu consigo monitorar em tempo real o estado desse sensor. Muito bem. Vou esperar carregar aqui. Ok, foi. Espero que vocês consigam enxergar a mensagem sem chuva. Todos conseguem enxergar? Sim, conseguimos. Muito bem. Agora eu vou pegar um pouco de água e eu vou passar no sensor. Ah, eu tenho que demonstrar que eu estou passando no sensor. Um segundo. Aqui o sensor. Eu estou passando a água. Muito bem. Agora eu atualizo a página. Basta eu passar aqui para baixo o meu dedo, que ele já alterou aqui, inclusive. Chuva moderada. Eu tenho que ser sincero que eu estava esperando o resultado chuva fraca. Chuva moderada foi um pouco diferente do que eu estava esperando. Mas o provável motivo disso é o fato de eu estar em um local que tem uma precipitação de chuva imensa e a umidade do ar é altíssima. Inclusive, eu imaginei que sem chuva mesmo ele acharia que tem uma chuva fraca. Enfim, agora eu vou novamente pegar o sensor e vou colocar mais um pouquinho de água. Só para dizer que antes dessa apresentação eu procurei conta-gotas aqui em casa um tempão. Sinto muito que eu não tenha achado. Bom, colocando aqui. Eu vou novamente abrir o meu celular. A página, inclusive, atualizou automaticamente para
Chuva forte. Muito bem. Eu não tenho como voltar ao estado de chuva fraca sem ser pelo tempo. Porque uma vez que ele registra chuva forte, essa chuva forte é registrada por um tempo. Para não ter o risco de, por exemplo, eu secar a placa e isso mudar o resultado. Muito bem. Esta foi a apresentação. Alguma dúvida? Algum avaliador, alguma pessoa aqui da reunião tem alguma pergunta ou algum comentário para fazer? Se não tiver, a gente já passa para o último, que é o sensor de ré. Pode seguir. Show. Então você pode seguir, Anderson, com a sua última apresentação. Agradeço, mas eu sinto informar que Sensor de Ré foi um projeto que eu tive que cancelar. Por mais que ele tenha sido realizado, eu não sei se eu já disse isso nessa sessão, mas eu não estou em casa, eu tive que sair. Eu estou em Teresópolis porque eu tinha oftalmo aqui, então não tive como levar o equipamento. Então essa apresentação vai ter que ser cancelada. Sinto muito. Ok, sem problemas. Então, já que os apresentadores da TEC 088 não apareceram, não se manifestaram, eu vou encerrar por aqui essa sessão de hoje. Eu posso fazer uma pergunta rápida? Pode, com certeza. Ele não vai apresentar o último projeto? Pode, com certeza, Elton. O Anderson, parabéns aí pelas explanações. Gostei muito da forma como você colocou o tema que você ia apresentar, né? Me diz uma coisa, essa pesquisa, ela faz parte de uma coisa maior, um projeto maior? Você tem visualizando alguma outra coisa? E seguindo, qual curso que você é aluno no Cefet? Eu estou dizendo todos os projetos que você apresentou, né? De todos eles. Sou da turma 2 AELT, segundo ano, manhã, eletrônica. No Campo Maracanã? Sim. Agora, qual projeto o senhor estava se referindo? Quando eu pergunto sobre todos eles, se eles têm um outro objetivo, além de simplesmente aquela da aplicação ali, de como é que funciona, os sensores, né? Se eles fazem parte de algo maior. Bom, no geral fazem, mas é algo mais pessoal. Eu digo pessoal, não é como se fosse uma empresa, é apenas um ideal meu, que é a vontade de aprender, a vontade de exercitar o que aprendo e, acima de tudo, a vontade de ajudar as pessoas. Todos esses projetos são feitos, acima de tudo, com a ideia de ajudar alguém em alguma situação. Mais alguma dúvida? Bacana, obrigado, Anderson. De nada. Bom, então, gente, eu vou encerrando a gravação por aqui. Gostaria de agradecer